Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. O espaço de quem, com dignidade, enfrenta o sol, a chuva, o peso da rotina, mas nunca perde a esperança. De quem transforma silenciosamente as ruas, as praças e as cidades. A nossa voz é forte. A nossa causa é justa. O nosso projeto é transformador. Aqui neste espaço, vamos falar de tudo aquilo que por muito tempo foi silenciado. Então, aumente o volume e fique por dentro das últimas novidades. Com a voz da limpeza urbana. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo da situação dos trabalhadores de asseio e conservação lá no Rio de Janeiro. Temos aqui um relatório técnico de 2025. Isso. E ele chegou para a gente através de um trabalhador da Conlurb, né, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio. Ele preferiu não se identificar. Então a nossa missão aqui é, tentar entender esses dados, esses relatos, para trazer um pouco de luz para a realidade dessa categoria que é tão essencial. Ok, vamos explorar isso. Olha, é um documento muito importante, sim. Porque ele pega números, né, estatísticas, que às vezes parecem frias, e transforma isso em consciência sobre uma realidade humana bem concreta. E a intenção por trás de um relatório assim, me parece, é usar essas evidências, sabe? Não só reclamação solta, é para denunciar as condições e, ao mesmo tempo, já propor algum caminho, né? Buscar valorizar o pessoal com base nos fatos. Entendido. E o relatório traça um perfil desses trabalhadores. Quem são eles, assim? Sim. O documento fala em cerca de 140 mil profissionais no estado do Rio. E um ponto que chama logo a atenção é que a maioria esmagadora, mais de 64%, são mulheres. Ah, interessante. Pois é. E quanto à escolaridade, o que predomina é o ensino fundamental. Eles trabalham muito em escolas, hospitais, órgãos públicos. E o relatório, ele bate muito na tecla da terceirização. Ah, a terceirização. Exato. É um modelo mais comum, né? E acaba contribuindo muito para a precarização. Muitas vezes porque as empresas ficam naquela disputa para baixar custo e isso, claro, respinga no salário, nas condições de trabalho que oferecem. Isso já dá uma ideia das dificuldades, né? Então, quais são os principais problemas que o relatório detalha? Assim, nas condições de trabalho mesmo. Olha, os dados mostram um cenário bem preocupante, viu? Se a gente pegar a remuneração, por exemplo, 72% ganham entre 1 e 1,5 salários mínimos. Nossa. E mais de um terço deles, 36%, diz que tem atraso em benefício. Mas não é só o dinheiro, né? As condições básicas são alarmantes. Pensa. Quase 6 em cada 10, 58%, não tem acesso adequado a banheiro ou um lugar para descansar. Caramba, questão básica como banheiro. E segurança? Direitos trabalhistas, como fica isso? Aí também é crítico. Imagina só, 44% manuseiam produtos químicos sem ter recebido um treinamento adequado para isso. Meu Deus! E um terço, 33%, não tem nem acesso à água potável no local de trabalho. Falando de direitos, olha isso, 40% mencionam que fazem hora extra e não recebem por ela. E quase 30%, 29%, foram demitidos logo depois que trocou a empresa terceirizada. O que esses números mostram juntos não é só um problema aqui e outro ali. Parece um ciclo, sabe? A pressão por custo baixo leva a salário mínimo, a negligência a treinamento, 84% nunca receberam treino na empresa, e isso acaba reforçando aquela ideia de trabalho não qualificado, né? E aí vem a desvalorização social que 77% dizem sentir. Essa ligação que você fez entre os dados revela mesmo uma precariedade que parece ser do sistema, né? E diante disso tudo, qual é o papel do sindicato? Segundo o relatório, a representação sindical, ela consegue dar conta desse cenário? Pois é, esse é um ponto bem sensível que o relatório traz. Ele indica uma desconexão, assim, muito grande. 60% dos entrevistados disseram que nem sabem qual é o papel do sindicato. Sério? 60%. Sim. E 41% não sabem nem como fazer para denunciar uma condição ruim de trabalho.
Isso levanta questões bem sérias, né, sobre a efetividade da representação que existe hoje. A análise que o relatório sugere é de um sindicato meio distante da base, talvez sem força ou sem presença suficiente ali no dia a dia para defender o trabalhador. Parece que precisa urgentemente de uma mudança nessa estrutura. Entendi. Então o seu diagnóstico é esse, né? Condições difíceis, representação sindical que parece não chegar na base. Que caminhos o relatório aponta? O que fazer para mudar essa realidade? Bom, o documento ele foca muito na organização e na luta consciente dos próprios trabalhadores, sabe? Esse é o caminho principal. Reconhecer a força do coletivo, é isso que vai dar base para exigir salário digno, condição humana de trabalho, respeito. E o relatório menciona até especificamente a próxima eleição em 2027 para o CIEMACO-RJ, que é o sindicato deles, né? Apresenta isso como uma oportunidade real, um momento chave para tentar uma renovação na liderança do sindicato. Uma liderança que possa, de fato, dar voz e lutar pela dignidade desse pessoal. Ok. Então, para resumir o que a gente viu, o relatório expõe esse ciclo de salários baixo, condição precária, falta de investimento em treinamento, um sentimento forte de desvalorização e ainda por cima uma aparente falha do sindicato em se conectar com a base, com as necessidades reais deles. Exatamente. E a mensagem final ali é quase um apelo por valorização. Se a gente olha o quadro geral, é um lembrete forte de que todo trabalho tem seu valor, né? Que respeito é fundamental. E que a voz desses trabalhadores precisa ser ouvida, precisa ser considerada nas decisões que afetam a vida deles. A luta por dignidade, acho que esse é o ponto central que o relatório quer destacar. Fica então uma reflexão, né? Se o trabalho de limpeza urbana é tão, mas tão vital para a saúde pública, para o funcionamento da cidade, como é que se explica essa distância enorme entre essa importância toda e as condições de trabalho, a falta de valorização que esses dados mostram? O que será que a persistência disso diz sobre as nossas prioridades como sociedade? Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a Voz da Limpeza Urbana luta por você que é trabalhador, por um sindicato forte e ético e por governança justa.